assunto que realmente é importante, né? E a gente só ia te pedir 2 minutinhos antes, que a gente vai atualizar aqui as informações sobre o Hospital Badim, que pegou fogo lá no Rio de Janeiro. É um momento bastante complicado aí, porque segundo o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, e assim baseado também na direção do hospital, 11 corpos foram retirados lá do prédio, né? A gente lembra você que esse incêndio aconteceu ontem, né? E atingiu exatamente o prédio mais antigo, o complexo do Hospital Badim. São 2 edifícios e o fogo teve início aí ontem aí por volta das 18h30, né? Os bombeiros chegaram a todas as salas atingidas, deram aquela operação rescaldo e ficou aí então contundente esse momento, né? A direção do Hospital Badim, inclusive, ele deixou bastante evidente que toda a infraestrutura que pode ser dada para as pessoas que foram removidas foi dada, mas aquela história, existe o risco agora, muitas pessoas estavam pós-operada de momentos, aí tem o problema da contaminação pela fumaça com produtos químicos, então eles estão terminando essa operação varredura lá no hospital, e a direção do hospital abriu aí canais aí, suportefamiliares@badim.com.br, por gentileza, só quem realmente tem informações, e o telefone também, o WhatsApp, 2197 101 3961. Aí a gente vai atualizando mais essas informações ao longo aí do nosso talk show, e foi realmente aí um fato contundente. O prefeito do Rio de Janeiro, o Crivella, né, o Marcelo Crivella, foi ao local, e um fato, quando a gente abriu o talk show, a gente falou a solidariedade dos moradores ali do entorno do hospital, da Tijuca, chamou a atenção. Todo mundo arregaçou a manga e foi ajudar. Renato, até o momento, 11 pacientes morreram, né, após esse incêndio, esse fogo que começou ontem por volta de 18h30, e aí a suspeita, né, de que houve aí um curto-circuito em um gerador. 103 pessoas estavam internadas na unidade no momento, né, 224 funcionários trabalhavam também aí nesse turno. A unidade foi esvaziada e aí os pacientes, Renato, foram levados para as ruas próximas, né, onde ficaram em macas. As macas ficaram ali pelas ruas. E aí mais de 10 pacientes foram encaminhados para outros hospitais particulares. Que horror, hein, Renato? Realmente ninguém imagina que vai acontecer isso, e principalmente em um hospital, né? Mas esperamos aí que a polícia técnica, né, a polícia civil vai lá fazer aquele levantamento para ver realmente o que aconteceu. A gente lembra você que o nosso WhatsApp é o telefone 992981588, e a gente volta aqui no nosso estúdio com a Luciene de Souza, batendo um papo sobre a eleição do Conselho Tutelar. Para quem não sabe, a Luciane de Souza é a presidente do CMDCA, é o Conselho Municipal da Criança e Adolescente lá de Paraty. E a gente vai fazer isso também com Angra dos Reis. Inclusive, a gente deve fazer a partir de agora, né, uma enquete aí, saber se você que gosta, acompanha e quer uma infraestrutura melhor para as nossas crianças e adolescentes, concorda que a votação para o Conselho Tutelar seja apenas em 2 locais. O CIEP Guinard, lá na região do Parque Mambucaba, e o Colégio SEAV, na região central de Angra dos Reis. Você pode utilizar as nossas redes sociais, você pode dar sua opinião aí também no nosso WhatsApp, é o 992981588. Se expresse, isso é democrático. E a gente bate um papo aqui. Luciane, muito obrigado, muito bom dia. Lá em Paraty, ao contrário de Angra, tudo tranquilo, tudo fluindo bem, e o CMDCA que está na gestão desse processo, né? Bom dia. Bom dia, Renato. Bom dia, Manu. Bom dia. Tudo jóia. Em Paraty está tudo ocorrendo muito bem, né? Nós temos 17 candidatos e, ao contrário de Angra, nós temos 4 pontos de votação. Aí, ó. Né? Então, isso já vai facilitar bastante uma eleição que não é obrigatória. A gente sabe disso, mas com esses pontos de votação vai facilitar muito. Ok, são 8h33, Manolo Jordão. Isso, Renato, 4 locais aí de votação em Paraty.
Nessa questão aí da votação, Renato, do Conselho Tutelar, Paraty é aparentemente, então, saindo aí na frente, né? Porque existe, Renato, inclusive uma reclamação, você falou da nossa enquete aí, vai ter muita gente do 3º distrito reclamando, né? Que é o pessoal lá de Jacuecanga, de Garatucaia, de Monsuaba, porque vai ficar afastado, né, para vir votar no centro da cidade. Pessoal do lado do Parque Mambucaba, do Perequê, tranquilo, assim como o Frade também, que fica já um pouco mais próximo. Mas aí, 4 locais de votação, como é que foi, assim, essa conversa para vocês chegarem a essa organização lá, para terem, né, esses locais de votação? Vocês pesquisaram aí, o local X fica afastado de Y, então tem que colocar aqui esses 4 locais para ficar uma votação bem bacana e atender a todo mundo, né? Sim. Então, Manolo, o que acontece? O CMDCA, ele tem por si, né, tem a obrigação de deliberar uma comissão, que se chama Comissão Especial Eleitoral, e essa comissão, ela trabalha somente em função desse processo eleitoral. E Paraty, por ser pequeno, né, nós temos ali por volta de 49 mil habitantes, nós decidimos, então, dividir a cidade em 4. E colocamos essas escolas, esses pontos de votação em cada setor, né? Então, vai ficar um central na cidade, que é a Escola Municipal Pequenina Calixto, que fica logo na avenida principal. O posto de saúde, que fica o posto de saúde do Pantanal, que vai pegar a galera que mora no Pantanal, Ponte Branca, Penha, Condado. A Escola Teófilo Hamek, que fica no Patrimônio, e é bem interessante essa do Patrimônio, porque a gente consegue atingir ali o pessoal de Laranjeiras, Praia do Sono, Ponta Negra, Campinho, e isso vai dar uma visibilidade maior ao nosso processo. E a escola da Barra Grande, né, que é a Escola Siciliana Rubem, que já pega Barra Grande, Taquari, São Roque, São Gonçalo, isso tudo para poder facilitar a vida do eleitor. Ô Luciene, como é que é o trabalho desenvolvido por vocês lá na região de Paraty? O trabalho da comissão? Isso, assim, geral, não só da comissão, mas também dos conselheiros lá, tutelares. Como é que é esse trabalho desenvolvido aí para ter uma... Então, o trabalho, na verdade, do Conselho Tutelar, né, você pode depois estar pesquisando aqui na lei da 8.069, que é o ECA, né, da onde sai a nossa base, e no artigo 136, ele cita quais são as atribuições do Conselho, e uma delas ali é promover a execução de suas decisões, podendo, para tanto, requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança. Representar junto à autoridade jurídica nos casos de descumprimento injustificado de deliberações e entre outros. Entendi. Né? Não vale lembrar, Renato, ouvintes, Aline, que não é qualquer pessoa, Luciane, que entra para ser candidato. A pessoa passa aí por todo um processo, né? Sim, exatamente. O principal, Manolo, é a pessoa ter o perfil. Porque não adianta você colocar a população, né? Porque é a população que vai eleger esse candidato, esse conselheiro tutelar, colocar lá sem entender, no mínimo, o que é um ECA. Porque hoje eu posso... O que é o ECA? ECA, que palavra é essa? É o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, se não entender isso aqui, se não fizer cumprir isso daqui, ele não é um conselheiro tutelar. O Luciene de Souza, é importante deixar claro que é feito um curso, é feito todo um trabalho com os pré-candidatos a ser conselheiro. Lá em Paraty foi feito esse trabalho. Ontem nós fizemos contato também com o Rio Claro. Eles vão colocar postos para votação em todos os distritos também. E, estranhamente, Angra dos Reis teve só 2 espaços. Isso cerceia o direito das pessoas que querem. Por exemplo, num caso específico lá de quem mora na Ilha Grande, é uma viagem, atravessar a Bahia, vir até Angra ou ir até Mambucaba para votar. Lá em Paraty, houve, por parte do CMDCA, do Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente, o desejo de democratizar esse processo, né? Que aí fica mais transparente, não tem atrelamento com o governo, não tem nada. É a coisa fluir mesmo, né? Exatamente isso. Falando nisso, vou colocar aqui uma questão que aconteceu em 2015, né, o nosso último processo. Em Paraty, em 2015, foram 3 pontos de votação.
Só que diferente, acredito que de Angra, né, pela população daqui ser em torno de 2.300, Aqui não, está 203 mil habitantes, né, nessa faixa. Provavelmente as urnas serão de eletrônica. Em Paraty a gente não consegue pela quantidade de habitantes, né? Vai ser urna de lona. E no pleito passado nós colocamos 3 pontos de votação e 6 urnas. Isso atrapalhou um pouco, porque teve uma fila longa de praticamente quase 3 horas de espera. É importante deixar claro que as pessoas que vão exercer seu direito de escolha, elas são livres, ela vai ou não vai. Se tem uma fila, se está chovendo, se tem que gastar dinheiro com passagem, ela não vai. Não, é verdade. Isso é importante colocar. Agora, falando sobre cursos, lá em Paraty nós seguimos todo um cronograma. Fizemos um cronograma e foi seguido passo a passo. A nossa capacitação será após a eleição, mas o candidato, né, ele passou por uma série de avaliações. A primeira, por exemplo, foi a documentação, tinha que estar com as documentações em dia, tudo certinho. Depois a prova de conhecimento, que foi um teste de conhecimento e redação. Feito isso, foi aprovado. A avaliação psicológica também o nosso município realizamos. Exatamente esse ponto de democratização das informações, do acesso, é que a gente tem falado. Porque, na verdade, o Conselho Tutelar ele tem um papel extremamente relevante no apoio da sociedade, né? Então, a gente deixa bastante claro, inclusive nós estamos fazendo aí nas redes sociais aí também uma enquete sobre se você concorda que aqui em Angra dos Reis seja apenas 2 locais para votação. Já tem muita gente participando aqui através do nosso WhatsApp, é o 992981588, e eles estão dizendo, imagina só, no caso específico de Angra, lá na Ilha Grande, lá no Provetal, o cidadão sair, atravessar o barco 2 horas para votar, complicado. E está todo mundo pedindo aqui também, e na semana que vem a gente já vai botar como ponto de pauta isso. A gente vai para um breve intervalo comercial, Luciano, a gente pede para você, por gentileza, permanecer aqui mais um pouquinho, e a gente vai detalhar um pouco mais a importância do que é o Conselho Tutelar. Ainda tem o pessoal da Ilha Grande ainda conta com a questão meteorológica, sim, né, Renato? Lá principalmente o oficial de Provetar. Se o tempo virar, não consegue sair de lá. Ok, então. Aline. Renato, coloquei aqui, ó. Em pauta agora, a votação para o Conselho Tutelar de Angra. Apenas 2 locais serão disponibilizados para votação. No Ceará, no Centro de Angra dos Reis. Só um minuto.